A minha pergunta vai da sua experiência à frente do Banco dos BRICS e da própria ideia que muitas vezes o presidente Lula traz em relação à desdolarização, uma moeda dos BRICS. E dentro disso eu queria saber, como alguém que vivenciou a experiência da coordenação de estar à frente desse setor, não só econômico, mas diplomático, o quão possível ou provável o senhor avalia que é essa implementação, esse surgimento de uma moeda do Banco dos BRICS? Veja, Jess, foi em 1870, eu estou todo histórico. Foi em 1870. Foi 1870. É bom que você constrói o fio, a gente vai ocupando esse espaço, ocupando e de repente entrega com um laço feito ali. Mas, veja, foi na década de 70 do século XIX, né, 1870, que houve uma ultrapassagem importante do ponto de vista da economia internacional, que é quando os Estados Unidos ultrapassam a Inglaterra na condição de maior economia do mundo. Então, quando isso acontece, né, entre esse momento e o momento em que o dólar passa a se tornar o padrão monetário dominante, né, para transações globais, vão aí décadas e décadas. Então, há um momento, que é o momento em que o país deixa de ser a maior economia do mundo, e o momento em que aquela moeda, né, ou aquele padrão, deixa de ser a principal referência, né? Eu acho que é muito pouco provável, ao contrário daquilo que às vezes se argumenta, que nós consigamos ver uma alternativa ao dólar no curto prazo, né? Porque para isso acontecer, primeiro você deveria ter uma espécie de rechaço, né? uma ojeriza em relação ao dólar norte-americano. Quando você olha para reservas de bancos centrais de diferentes países do mundo, quando você olha na letra contratual em que moeda se faz referência para a consolidação dessa ou daquela atividade, né? Quando você utiliza a referência também, por exemplo, para a valoração dos ativos, o dólar ainda tem uma posição muito dominante, né? Você pode dizer o seguinte, bom, mas tem um enfraquecimento da economia americana. Você sabe, mais uma vez falando de 1870, esses dias eu estava ouvindo uma conversa do Stephen Kotkin, que é um professor da Universidade de Stanford. E ele está dizendo que desde esse momento, de 1870 até hoje, faça chuva, faça sol, com tarifas, sem tarifas, guerras externas ou não, os Estados Unidos têm 25% da economia mundial, né? Quer dizer, hoje o mundo tem 125 trilhões de dólares de PIB nominal, PIB americano deve ser 31 trilhões, quer dizer, mais ou menos um quarto. Você tem 8 bilhões de pessoas no planeta, 350 milhões de americanos, 350 milhões de americanos tem um em cada 4 dólares. Então, em economia tem uma outra coisa interessante, que é o seguinte, você não substitui algo por nada, você tem que substituir algo por alguma outra coisa, né? Então, que outra coisa seria essa? Seriam os criptoativos, né, as criptomoedas? Eu vejo aí um espaço crescente para as criptos, mas as criptos são algo que os bancos centrais não controlam, né? Então, eu acho um pouco mais difícil. Você vai ter algumas coisas aí que vão correr em cripto, mas para o cripto substituir de forma tão dominante o hegemônico dólar, acho que é uma coisa que não vai acontecer. Qual que é a segunda maior economia do mundo? É a China, 19 trilhões de dólares de PIB nominal. Alguém sinceramente acha, né, que o renminbi, a moeda chinesa, vai substituir o dólar? Eu acho que não. Acho até que não é do interesse nem dos próprios chineses, né? Uma parte importante da ascensão da China no século XXI se dá por meio da acumulação dramática, né, de transações internacionais em que os chineses são superavitários em dólar, né? Embora eles tenham vendido muito dólar, o dólar hoje representa uma fatia menor das suas reservas internacionais, eu acho que eles próprios ainda não têm essa ambição. Conta capital fechada também, né? Conta capital fechado torna tudo isso mais difícil. Hoje a China é a principal potência comerciante do mundo, né? Quer dizer, se você somar exportações e importações da China, ela é a principal nação comerciante. Agora, vamos supor, você é uma empresa brasileira, né? Você vai vender para os chineses. Você quer receber em dólar ou você quer receber em renminbi? Se você tem insumos a comprar que vêm da China, às vezes até você topa essa situação pedindo um desconto, né? Ou alargando, ou diminuindo ou alargando prazos. Mas o fato é que quando você recebe em moeda chinesa, quase que vira uma compra casada, né? Quer dizer, você comprou a cerveja do cara, só que você tem que comprar o Guaraná dele também. Então, é uma situação parecida com essa. Eu acho que a preferência é pelo dólar. E para você ter uma moeda dos países emergentes, né? Eu acho que você precisaria ter um projeto avançado que envolvesse pelo menos as duas maiores economias emergentes do mundo, a China e a Índia.
Vocês sabem para que horas está marcada a reunião entre o presidente do Banco Central chinês e do Banco Central indiano para tratar desse assunto? Sabe quantas vezes já houve conversas sobre esse assunto? Então, me parece que é algo que faz muito mais, encontra muito mais espaço no campo da retórica. Muito mais barulho ou na mesa de bar do que alguma coisa de realidade. Vamos lá, Luciano. E na sua visão, Troil, seria até de interesse do Brasil, por exemplo, ter esse comércio em moedas locais? Porque, como você falou, o dólar é a moeda de preferência. E quando não é o dólar, talvez o ouro está crescendo aí nas reservas dos bancos centrais. Agora, o Lula esteve na Indonésia ali, né, e falou sobre comércio em moeda local. Mas quem que vai querer receber em moeda da Indonésia, né? Como você mesmo comentou. Será que a gente não está indo numa agenda que talvez não interessa tanto ao Brasil, mas interessa mais geopoliticamente à própria China, por exemplo? Não, mas veja, Luciano, nós já podemos fazer comércio em qualquer moeda que a gente quiser. Se uma empresa brasileira quiser fazer negócios com os indianos, né, receber em rupias, tudo bem. Com os sul-africanos receber em rand, tudo bem. Você pode até receber em moedas de colecionador, que nem existe mais, né? Por exemplo, o dracma grego, por exemplo, você pode receber na moeda que você quiser, você pode fazer escambo, né? Agora, imaginar que essa situação será o resultado de um grande pacto internacional que destrona o dólar em nome de alguma coisa que não existe, não vai acontecer. Então, mais uma vez, por isso que eu acho que talvez faça sentido do ponto de vista político-eleitoral, ou você querer atender um ou outro interesse do seu espectro ideológico, falar nessa coisa do enfraquecimento do dólar, mas não me parece um projeto prático. E nem o ouro, na sua visão, pode pegar esse papel? Não, eu acho, tem muita gente comprando ouro, não vejo uma espécie de volta para o passado do ouro como padrão dominante.